A Gênese é a última das 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Em seu último capítulo, Allan Kardec tece comentários que, apesar de terem sido feitos há mais de 150 anos, permanecem muito atuais. Kardec descreve, no item A Geração Nova, a atual época de transição. Nela confundem-se os elementos de 2 gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo por suas características que lhes são peculiares. Também indica Kardec, essas 2 gerações têm ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das 2 pertence cada indivíduo. Essa geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração, diz Allan Kardec. Aos espíritas em particular, e ao movimento espírita como um todo, cabe o convite à organização das ideias, de apresentação dos preceitos doutrinários às futuras gerações. No seio das instituições espíritas, surge a evangelização espírita da infância e da juventude, um espaço para proporcionar o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, visando ao aprimoramento moral e à formação de pessoas de bem, mas também promover e estimular a integração da criança e do jovem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, fortalecendo a sua interação por meio do protagonismo infantil e juvenil, no conjunto de atividades dos centros espíritas e do movimento espírita, entre outros. Mas por onde começar? Como oferecer à criança e ao jovem a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo e agente de transformação do seu meio rumo a toda a perfeição de que é suscetível? Na segunda parte de orientação ao Centro Espírita, nós encontraremos a área de infância e juventude. Para conversar sobre a AIJ, como também é carinhosamente conhecida, nós receberemos hoje os companheiros Miriam Duzzi, coordenadora nacional da área de infância e juventude do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, Cirne Araújo, coordenador nacional adjunto dessa mesma área, e a Sandra Borba, também coordenadora nacional adjunta da área de infância e juventude do CFN da FEB. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece agora na sua tela ou de acessar febnet.me/OCE para fazer download dos materiais que nós fizermos referência ao longo desse programa. Vamos juntos? A evangelização espírita infanto-juvenil amplia-se como um sol benfazejo abençoando os campos ao alvorecer. Essa linda mensagem do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes introduz e nos inspira para a realização da grande obra de semeadura da Era do Amor, fortalecendo os corações infanto-juvenis para que tenham uma reencarnação exitosa e inspirada nos princípios que o nosso Mestre Jesus nos ensina e que nos convida a viver plenamente a lei de amor. E esses objetivos de vivenciar, de estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, de nos favorecer uma conexão e uma consciência acerca do que estamos fazendo na Terra, para onde vamos, por que viemos, como podemos colaborar para o nosso próprio aprimoramento e para o aprimoramento do mundo, como compreendermos o sentido da vida,
como valorizarmos o nosso tempo reencarnatório, investirmos o nosso livre-arbítrio naquilo que realmente nos faz bem e que esteja alinhado aos nossos propósitos existenciais. Essas e outras questões perpassam o coração das nossas crianças, dos nossos jovens, e todo um trabalho voltado à evangelização infanto-juvenil estrutura-se para poder oferecer aos corações, às mentes, às mãos infanto-juvenis os conhecimentos necessários para que possam progredir com segurança, potencializando as suas relações nos meios sociais, valorizando as relações com a família e ressignificando seus caminhos de vida para se alinharem aos propósitos que venham a garantir a sua felicidade plena. E é por isso, amigos, que estamos aqui hoje dialogando sobre esse documento importante e belo, o Orientação ao Centro Espírita, que apresenta diferentes capítulos sobre as diferentes atividades e áreas do Centro Espírita, e dentre elas a atividade de evangelização espírita infanto-juvenil. Essa tarefa é apresentada nesse documento como uma síntese, inclusive, de 2 outros documentos norteadores importantes, a Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Infância e a Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, documentos todos construídos coletivamente a partir das experiências, de reflexões, de estudos, de análises realizadas com todas as 27 entidades federativas estaduais do nosso país. E a partir dessas múltiplas experiências e respeitando-se as culturas, as potencialidades, as singularidades locais, essas orientações são apresentadas a título de contribuição para que todos os trabalhadores, os semeadores da Era Nova, possam encontrar aqui subsídios que os fortaleçam para a tarefa. E é por isso que nós apresentamos conceituações, finalidades, objetivos, a abrangência da tarefa, com foco em quem é a criança, quem é o jovem, quem é o evangelizador, como apoiar a família na ação evangelizadora da criança e do jovem, qual é o papel do dirigente espírita. E o nosso querido Bezerra de Menezes, coordenador do nosso movimento espírita, nos alerta de uma forma amorosa que todo o trabalho de evangelização para a criança e para o jovem deve ser vista como uma atividade integrada aos objetivos da instituição e não como uma atividade à parte, como um anexo. Todo o trabalho voltado à criança e ao jovem fazem parte da essência e da base da ação espírita e dos objetivos da instituição espírita. E por isso merecem investimento, planejamento, cuidado, acompanhamento, avaliação das ações, formação continuada de trabalhadores, para que todos possam convergir esforços para o alcance do propósito comum. E quando falamos em evangelização espírita da infância e da juventude, nós estamos falando de uma ação que transcende apenas uma transmissão de conhecimentos ou de informações. A evangelização espírita busca alcançar as mentes a partir do conhecimento doutrinário iluminativo, libertador da nossa doutrina espírita, mas também busca alcançar os corações a partir de todo um estímulo ao aprimoramento moral, a essência do efeito transformador que o Espiritismo nos convida. E também objetiva alcançar as mãos, cabeça, coração e mãos. Mãos no sentido de ação, de atitude, de transformação, onde de fato podemos encontrar caminhos para vivenciar o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. E é por isso, amigos, que essa tarefa nos convida a um planejamento adequado, que envolve naturalmente uma qualidade doutrinária, uma qualidade metodológica para que possamos semear de uma forma cuidadosa, criativa, personalizada e que de fato alcance a cabeça, o coração e as mãos, para que de fato seja compreendida pela criança e pelo jovem como uma mensagem significativa,
e contextualizada ao seu meio, onde possam fazer pontes conectoras entre os ensinos doutrinários e as experiências cotidianas e fortalecê-los para que eles possam tomar as melhores decisões na vida a partir desses referenciais doutrinários apresentados desde a tenra idade. E para além da qualidade doutrinária e pedagógica, metodológica, também envolve naturalmente uma qualidade relacional para fortalecer os vínculos de afeto, os vínculos de coração para coração. Afinal de contas, toda a ação evangelizadora se constitui a partir dessa consciência de que nós estamos vivenciando um ambiente de formação de vínculos, a nossa família espiritual. E, naturalmente, também a qualidade organizacional. E especialmente nesse aspecto da organização, de nós nos estruturarmos adequadamente para bem recebermos as crianças e os jovens, nós pensamos em organizar orientações, caminhos, dicas que podem ser úteis para a implantação e a implementação dos trabalhos de evangelização nos centros espíritas. E dentro dessa esfera organizacional, algumas dessas orientações estão aqui consolidadas e oferecidas ao movimento espírita, reiterando a título de contribuição, para que possam encontrar, dentro das suas realidades, das suas singularidades, os melhores caminhos para podermos oferecer a evangelização, seja para a criança, seja para a juventude. E sempre incentivando esse trabalho coletivo, protagonista, de intercâmbio, para que todos nós possamos nos fortalecer nessa bela seara. E reconhecendo naturalmente que as crianças e os jovens são os continuadores naturais da tarefa, e é importante oferecermos a essas crianças e a esses jovens esse espaço afetuoso, acolhedor do centro espírita, onde eles possam se sentir de fato em casa, num ambiente informal, alegre, como sempre deve ser, de reunião de espíritos que se encontram para aprenderem juntos, para vivenciarem juntos experiências, para trabalharem juntos, para somarem esforços e, de uma forma muito bonita e fraterna, aprendermos a reconhecer a grandiosidade da doutrina espírita e a dedicar a nossa gratidão a essa doutrina, também nos somando às fileiras das nossas casas como colaboradores e oferecendo os nossos talentos, oferecendo as nossas experiências, os olhares, aprendendo juntos para que possamos fortalecer essa grande e abençoada seara de amor que é o movimento espírita. Que possamos, então, agradecer e fortalecer cada vez mais esses campos de girassóis que se expandem quantitativamente e qualitativamente, para que possamos agradecer por esse sol benfazejo que se amplia nos campos ao alvorecer. Eu agradeço a Miriam pela exposição inicial. Nós seguiremos conversando sobre a área de infância e juventude agora em uma roda de conversa, contando com a participação da Sandra e do Cirne, que acompanham essa roda de conversa conosco virtualmente. Sejam bem-vindos, obrigado pela disponibilidade e gostaria de abrir a roda de conversa perguntando, Sandra, qual é a importância da atividade de evangelização espírita da infância e da juventude nos centros espíritas? Inicialmente, nossos cumprimentos a você, Tiago, a nossa querida Miriam, ao nosso querido amigo Cirne e a todos aqueles que terão a oportunidade de ouvir, de ver esses programas que a Federação Espírita Brasileira está desenvolvendo, realizando, no sentido da divulgação desse documento tão importante, Orientação ao Centro Espírita. De modo específico, aqui estamos para conversar sobre a área da infância e da juventude. E o nosso Tiago nos pergunta sobre a importância da evangelização espírita da criança e do jovem no centro espírita. Ora, o centro espírita é a célula do movimento espírita. É exatamente no centro espírita que as atividades básicas da casa espírita elas são desenvolvidas. É exatamente
na casa espírita que o programa, vamos dizer assim, educativo da doutrina espírita, ele será viabilizado. E nós buscamos uma colocação muito feliz de Leon Denis na obra Depois da Morte, quando ele afirma: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Ora, na perspectiva da educação espírita, a evangelização é a ação de educar moralmente as novas gerações com base no Evangelho de Jesus à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A nossa Miriam lembrou a imagem dos girassóis, os campos ao alvorecer, a criança por oferecer toda essa plasticidade e o próprio jovem por também apresentar uma oportunidade de semeadura, devem receber, crianças e jovens, desde cedo, as orientações pertinentes às suas condutas, a compreensão de um sentido de vida, a se integrarem dentro de um ambiente extremamente fraterno, dinâmico, onde todo um conjunto de estímulos são trazidos para que crianças, adolescentes e jovens encontrem na mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, os elementos que poderão conduzir a criança e a jovem aos grandes caminhos e às grandes realizações que a reencarnação, logicamente, vai cobrar a cada um. Então, a evangelização é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é processo de educação moral, é investimento na construção de uma nova era para a humanidade. Excelente. Considerando, então, essa importância que a Sandra está indicando para a gente, eu pergunto ao Cirne quais aspectos nós devemos observar para garantir a crescente qualidade da tarefa da evangelização. Cirne. Caro Tiago, cumprimento você e a nossa Miriam e a nossa Sandra, que compartilham conosco dessa atividade. E vamos lá, né? Já que falamos que a evangelização é o grande sol das almas, vamos verificar a importância da realização do trabalho. E aí nós vamos mencionar as 4 qualidades que estão descritas no documento de orientação relacionadas ao trabalho de evangelização espírita infanto-juvenil. E a primeira qualidade que nós vamos trazer aqui é a qualidade doutrinária. E até citando Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos nesse contexto que o nosso material de trabalho doutrinário é a nossa doutrina espírita. E nós, evangelizadores, trabalhadores da instituição espírita, temos o compromisso do estudo contínuo, da preparação doutrinária para a realização de todas as nossas tarefas. E nós sabemos da importância que o evangelizador tem através do seu conhecimento, do seu estudo, para que haja o compartilhamento seguro dos conceitos espíritas, tanto junto aos jovens, junto às nossas crianças. E é fundamental que os nossos evangelizadores sempre estudem, sempre procurem se aperfeiçoar do ponto de vista doutrinário, procurando as leituras, as informações necessárias, de forma que os momentos de estudo possam ser enriquecidos com os conceitos da nossa doutrina espírita. Em segundo, nós temos a nossa qualidade relacional. Como o próprio nome já nos diz, ela tem muito a ver com a criação dos vínculos afetivos, com a vivência da fraternidade em todas as nossas atividades, porque não seria compreensível por todos nós estarmos no momento de evangelização e ali não pudéssemos estabelecer os vínculos afetivos ou termos a vivência da fraternidade. E é importante ressaltar que dentro da qualidade relacional, nós temos ali o acolhimento,
a orientação, o consolo, que são fundamentais em todas as nossas atividades espíritas. Além do que, a qualidade relacional reforça a criação dos vínculos entre o evangelizador, entre os evangelizandos, entre os trabalhadores da casa como um todo, sem deixar também de ressaltar a necessidade do respeito às singularidades, às diferenças, a questão da criação do sentimento de empatia para com os outros e, principalmente, não podemos deixar de reconhecer que a evangelização é uma ação inclusiva. Então, dentro da qualidade relacional, nós vamos observar também as estratégias para o acolhimento ao público, né, que apresenta algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, porque a nossa tarefa de evangelização em si, ela é inclusiva. Temos ali a qualidade pedagógica, que tem a ver com os nossos métodos, com a preparação dos nossos estudos voltados tanto à criança quanto aos jovens, trazendo a doutrina espírita mais para perto da vida das nossas crianças, dos nossos jovens, através da contextualização dos nossos estudos, através do uso das técnicas, da tecnologia, de forma que aí nós possamos ter instrumentos para melhorar o aprendizado, para melhorar a compreensão dos conceitos espíritas. E, por último, nós temos aqui a abordagem da qualidade organizacional. E a qualidade organizacional tem a ver com a estrutura das instituições espíritas, tem a ver com a organização dos espaços. Será que os espaços físicos são adequados à realização do trabalho de evangelização com a infância, por exemplo, e com a juventude? Será que nós dispomos de uma estrutura mínima, como uma secretaria, para que tenhamos o cadastro dos nossos evangelizandos, do contato dos familiares para o caso de uma necessidade, para o caso de uma urgência? Será que, dentro dessa estrutura de organização da instituição espírita, nós temos ali o vínculo, a integração entre as atividades da evangelização com as demais atividades que são realizadas dentro da instituição espírita? Então, em síntese, na qualidade organizacional, nós trabalhamos a questão da estrutura, mas também é importante considerar a necessidade de um planejamento e das avaliações das atividades relacionadas no âmbito da evangelização. E essas 4 qualidades, elas são fundamentais para a realização de todo o nosso trabalho de evangelização, porque nos dá uma visão sistêmica de como a tarefa pode ser realizada e apontar, através das avaliações, os pontos que nós precisamos melhorar. Excelente, Cirne. Um outro aspecto que chama atenção em orientação ao centro espírita é esse que você fez referência, a Miriam também fez referência na fala dela, que é justamente o pleno respeito às realidades e potencialidades locais, de modo que nós possamos oferecer propostas de uma estrutura flexível, de uma estrutura, na verdade, segura, mas flexível aos diferentes contextos. Pergunto então, Sandra, isso também se aplica ao contexto da evangelização? Claro. O documento Orientação ao Centro Espírita, ele tem um caráter sugestivo, né? Jamais impositivo. E, exatamente em razão desse seu caráter sugestivo, há uma necessária atitude de respeito à diversidade, em especial num país de proporções continentais como é o Brasil, não é verdade? Então, nós temos que ter esse olhar. No entanto, é preciso que esse olhar ele tenha como referência alguns pontos, né? Para a gente não entrar naquilo que às vezes nós denominamos de um espiritismo tão
localizado que começa a ter a cara, vamos dizer assim, só daquele local. Não existe isso. A mensagem espírita é uma mensagem universal. A organização do movimento espírita, sim, ela tem as suas dimensões e as suas especificidades. Então, não podemos esquecer aquilo que dirige o próprio trabalho da Casa Espírita, como célula básica dentro de uma estrutura organizada, no espírito da unificação, que é exatamente a unidade doutrinária. Então, nós não podemos, em nome, podemos dizer assim, das regionalizações, nós fazemos um espiritismo regional, local, não existe isso. Temos que ter, então, bom senso, e há uma necessidade muito importante de termos sempre os chamados filtros, que são as nossas bases, as nossas referências, Jesus e Kardec. Qualquer coisa que nós queiramos, vamos dizer assim, inventar, criar, porque somos livres no movimento espírita para isso. Mas se isso, o bom senso não dá o seu aval, e principalmente se entendemos que qualquer iniciativa colida diretamente com aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, que o Evangelho nos apresenta, então nós deveremos ter sempre o quê? A prudência. Mas nós temos visto, Tiago, e aqueles que nos ouvem, né, muitas manifestações da criatividade regional e local. Nesse período, especialmente de pandemia, quando tantos trabalhos virtuais foram necessários para manter acesa essa chama, em especial junto aos jovens, às famílias e às crianças, nós vivenciamos, encontramos muitas experiências locais muito criativas, mas sempre dentro dos parâmetros, sempre obedecendo aos critérios do bom senso e sempre tendo como as nossas referências maiores o Evangelho e a doutrina espírita, respeitando, claro, a liberdade, a criatividade, né, que nós temos certeza está sempre presente, especialmente em nossa área que lida, né, com a criança, que lida com o adolescente, com o jovem. Então, sempre estamos, enquanto equipe de trabalho, buscando, como o Cirne colocou, né, as diversas qualidades, mas o Cirne situou de modo muito interessante a contextualização. Não podemos esquecer, porque o próprio Mestre Jesus nos apresentou, enquanto modelo de mestre, essa preocupação. Por isso que ele perguntava, e Marcos registrou em seu evangelho, que direi eu que é semelhante a essa geração? E daí a própria diversidade com que Jesus, por exemplo, apresentava o reino para atender, vamos dizer assim, aos diversos grupos que, né, ali estavam ouvindo a sua mensagem. Então, é sempre importante essa contextualização e, mais importante, que tudo isso ocorra mediante os filtros Jesus e Kardec para garantir a nossa qualidade na tarefa. Excelente, Sandrinha. Seguindo essa linha de raciocínio, eu gostaria muito de um comentário da Miriam a esse respeito, porque o documento orientador deixa bastante claro que o respeito às diversidades, seguindo o parâmetro de Jesus e de Kardec, é inerente à atividade da evangelização e também à própria atividade da unificação, certo? Perfeito. E o trabalho, ele visa a essa unificação, não a uniformização, né? O trabalho da unificação é um trabalho belíssimo, porque nós trabalhamos com um foco, um objetivo comum, uma diretriz comum, buscando alcançar esses propósitos de forma impessoal e comum, mas respeitando as especificidades locais. Então, a palavra flexibilidade, ela se adequa muito bem a esses processos que muitas vezes nós podemos encontrar para poder fazer com que o trabalho chegue efetivamente aos corações que estão conosco. Então, por exemplo, nós temos centros espíritas grandes, centros espíritas pequenos, grupos de estudo, centros diferentes, localizados em diferentes regiões, em regionalidades. E isso vem nos convidar a conhecer o perfil do público que está sendo acolhido, orientado, a conhecer também as possibilidades da estrutura física, por exemplo, as possibilidades de horários. Então, quando se fala em flexibilidade,
nós estamos pensando nessa estrutura organizacional do Centro Espírita para poder oferecer as diferentes atividades ao seu público, compreendendo o perfil, as potencialidades locais, as singularidades, mas certamente mantendo as diretrizes comuns, as concepções com base no Evangelho e na doutrina espírita e nos princípios comuns. E essa flexibilidade vai garantir naturalmente que possamos encontrar caminhos que sejam criativos, que sejam customizados, mas com a segurança doutrinária de que estaremos alcançando esses objetivos em conformidade com os princípios do Evangelho e da nossa amada doutrina. Excelente. Tanto o documento orientador ou os documentos orientadores que a Miriam apresentou agora há pouco para a gente, quanto orientação ao Centro Espírita, apresentam a importância dos chamados espaços de ação com a criança e com o jovem. Pergunto então ao nosso amigo Cirne. Isso significa que, para além dos espaços de estudo, há outros espaços de convívio e de aprendizado? Que espaços são esses, Cirne? Obrigado, Tiago. Não tenha dúvida, viu? E o tempo tem nos mostrado que a evangelização supera o momento em que nós estamos presencialmente na casa espírita através dos momentos de estudo. A gente percebe muito claramente, e principalmente no momento atual, em que o processo de evangelização pelo estudo, ele também está acontecendo de maneira virtual. Então, o espaço de estudo que é realizado semanalmente dentro da instituição espírita, ele também pode ser trabalhado através de outros espaços, aos quais nós vamos falar agora. O espaço de confraternização, que são todas as atividades realizadas na instituição ou entre instituições ou de cunho federativo, onde se promova o encontro da juventude, o estudo através de atividades doutrinárias, a integração dos nossos jovens. Então, todas essas ações, elas vão estar ali fazendo parte do espaço de confraternização. Nós temos aqui agora os espaços de vivência e de ação social, que são espaços onde o jovem ali coloca em prática a caridade. Nós temos dentro das nossas instituições espíritas as atividades voltadas à área de assistência social, onde o jovem, a criança, tantas vezes podem estar colaborando ali, em outras ações, como, por exemplo, a doação de sangue, né, as campanhas que visam aí realmente repor os estoques dos hemocentros, ou outras atividades que sejam realizadas com um cunho de vivência e de ação social. Nós temos também os espaços de comunicação social, que são espaços que privilegiam, então, o jovem atuar no sentido, juntamente com a comunicação social espírita da instituição, de fazer a divulgação das atividades da casa, das sequências semanais de palestras, da divulgação via site da instituição, da sua programação, das suas características, e principalmente, né, o jovem pode trabalhar na comunicação social, atuando nas redes sociais, fazendo a divulgação de mensagens do Evangelho, de fortalecimento das ações que são desenvolvidas dentro da instituição espírita. Nós também temos o espaço de integração do jovem, da criança, no movimento espírita e no centro espírita. Então, esse espaço visa a preparação do trabalhador espírita. E esse trabalhador, né, que ora está na forma de criança, que ora está na forma de jovem, ao longo da sua trajetória, ele vai sendo formado, e isso vai incentivando a criança, o jovem, a formar o vínculo com a instituição. E todos nós, de alguma forma, quando favorecemos esse espaço de atuação da criança e do jovem, nós estamos fortalecendo a preparação das nossas crianças, dos nossos jovens, como trabalhadores, para que possam se integrar
tanto à instituição espírita, que frequentam e que estão vinculados, assim como no movimento espírita, seja ele local, seja ele estadual, porque todos esses núcleos de trabalho, eles necessitam dos seus trabalhadores. E vamos falar aqui também do espaço de convivência familiar, que é um espaço riquíssimo, é um espaço que promove a integração da família no centro espírita. É um espaço que possibilita que ali a família possa trazer os seus aprendizados, possa compartilhar as suas experiências e que esse vínculo entre o trabalho de evangelização, evangelizadores e a família, ele esteja cada vez mais forte, porque nós entendemos que a família também tem um grande papel na evangelização espírita da criança e do jovem. Então, são esses os espaços que os documentos orientadores vêm trabalhando e que nós, através da divulgação do trabalho de evangelização espírita infanto-juvenil, temos estimulado através de todas essas falas para que eles possam se fortalecer e, de alguma forma, sejam contemplados no trabalho de evangelização espírita. Lembrando que, quando nós trabalhamos os espaços, nós não estamos falando de ações que sejam exclusivas de um ou outro espaço, mas existem momentos em que esses espaços eles vão estar integrados e as ações realmente podem permear um espaço como o outro. Mas é importante que nós tenhamos a visão sistêmica de que todos esses espaços precisam ser fortalecidos, que a criança e que o jovem precisam participar de todas essas ações. O Cirne começou respondendo para a gente, fazendo referência a esse contexto de dificuldades muito significativas que nós temos experimentado enquanto humanidade. Mais do que nunca, nós temos percebido a relevância de refletirmos sobre a valorização da vida e o sentido da nossa oportunidade reencarnatória. Eu pergunto então a Sandra qual é o papel da evangelização na ampliação da consciência e no fortalecimento da fé na vida junto às crianças e jovens, Sandra. Olha, o nosso Cirne, ele apresentou os espaços em que a evangelização ela se opera. E nós poderíamos dizer, usando uma imagem, uma grande teia, né? Uma grande rede de conexões, possibilitando experiências que serão experiências cada vez mais importantes, quanto mais essas experiências auxiliarem crianças, adolescentes e jovens na construção de uma leitura de mundo imortalista, reencarnacionista, com base na justiça divina, com a perspectiva evolutiva. Então, a evangelização, ela é uma tarefa educacional do Espiritismo. E Viana de Carvalho vai nos dizer, numa entrevista fornecida por ocasião dos 30 anos da campanha, através do nosso Divaldo Pereira Franco, em 2007, ele vai dizer que a tarefa do Espiritismo é exatamente a tarefa de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes ferramentas do conhecimento e do amor para o desempenho dos compromissos que lhes cumprirá atender, edificando a nova sociedade do amanhã. Então, a evangelização ela funciona como esse arcabouço que estará proporcionando desde cedo, a construção de uma visão de mundo diferenciada. A criança, desde cedo, convivendo com os conceitos espíritas, tendo a integração com a causa espírita e a casa espírita, desde cedo a sua maneira de olhar o mundo, a sua maneira de observar as dores, os sofrimentos, a desencarnação, os desafios. Necessariamente, essa visão ela deverá ser diferenciada a partir de quê? A partir da atuação de evangelizadores nos espaços que o Cirne colocou, isso tudo visando o quê? Valorizar a vida, agir de forma preventiva, mas principalmente agir nisso, na tarefa propriamente da evangelização, de modo a contribuir
nessa construção que cada um irá fazer de uma visão de mundo capaz, então, de encontrar na fé, na valorização da vida, na compreensão do mecanismo da existência, como os grandes conceitos que auxiliarão no desenvolvimento dessa criatura para o enfrentamento dos desafios, para o enfrentamento das tarefas que cada espírito tem ao reencarnar. Então, a evangelização, ela proporciona todo esse conteúdo, todo esse tesouro, a fim de que, então, as novas gerações, elas, de fato, sejam gerações diferenciadas pelos valores, mas principalmente também pelas motivações, a fim de buscarem construir uma nova era para a humanidade. Excelente, Sandra, Cirne, Miriam, nós estamos assim na reta final do programa de hoje, mas eu gostaria de fazer pelo menos uma última pergunta compartilhada, uma última rodada, e aí nós vamos precisar desse esforço de síntese para atender mais essa questão então, que é justamente a seguinte: como é que os dirigentes dos centros espíritas podem contribuir para fortalecer a tarefa da evangelização espírita, da criança e do jovem, começando por você, Sandra? O nosso Bezerra de Menezes, ele vai dizer também numa entrevista, que a tarefa da evangelização é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas na sua ampla e valiosa programação de apoio a obra educativa do homem. Então, se a tarefa do Espiritismo é tarefa eminentemente educativa, e se a evangelização é a tarefa do mais alto significado educativo, então nós entendemos que cabe à direção da casa, a todos aqueles que estão envolvidos na gestão da casa espírita, o apoio, não apenas o apoio sob o ponto de vista de estar lá um lugar, mas o envolvimento, não apenas, como a gente gostava de dizer antigamente, não vai dar só cobertura, ou seja, o teto, Não, é estar presente, é estar com lado a lado, como a nossa Miriam sempre gosta de lembrar, a célebre frase do nosso Leopoldo Machado, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Então, a instituição espírita ela tem uma grande responsabilidade, através da sua equipe gestora, de oportunizar todas as condições necessárias à tarefa da evangelização. Ali estão os continuadores da própria casa espírita, Aqueles que serão formados desde cedo nos princípios doutrinários. Então, a responsabilidade é de apoio, é de atenção, é de acompanhamento, é principalmente esse compartilhar de responsabilidades, como nós vemos, por exemplo, grande exemplo do nosso Francisco Thyssen, presidente da FEB, à época do lançamento da campanha de evangelização, todo o carinho, envolvimento, cuidado com a tarefa da evangelização. Um exemplo, E os espíritos, de modo geral, nos têm alertado para que nós, que estamos aqui e acolá à frente, como gestores, nós temos essa grande responsabilidade, não apenas da cobertura, mas principalmente de estar lado a lado na tarefa da evangelização. Excelente. Cirne, também para finalizar, qual outra contribuição você poderia fazer a respeito dessa contribuição do dirigente no fortalecimento da tarefa, sinteticamente, por favor? Nós precisamos cada vez mais fortalecer o diálogo dos nossos dirigentes com a evangelização espírita. Conforme a Miriam nos disse no início, até ressaltando uma mensagem, a evangelização espírita ela jamais pode ser uma tarefa à parte dentro da instituição. Ela precisa estar integrada a todas as demais atividades na instituição. E o dirigente, no nosso entendimento, ser estimulado a ter um olhar sensível para o trabalho de evangelização, principalmente porque quando nós abrimos a porta da instituição espírita às crianças e aos jovens, nós estamos ali também trabalhando o futuro da instituição, porque nós estamos não apenas abrindo as portas a futuros trabalhadores, mas também a espíritos que, com certeza, estarão vinculados a todos os trabalhos da casa.
e agradecendo pela oportunidade que o dirigente lhes deu no sentido do acolhimento, de recebê-los dentro da instituição espírita. E é sempre importante também que o dirigente espírita fortaleça as ações onde a criança e o jovem, consideradas devidas proporções, possam colaborar com a instituição. Porque a partir do momento que a criança, que o jovem, eles entendem que eles fazem parte da instituição, que eles podem colaborar com a instituição, a tarefa de evangelização também ela tende a ganhar, porque ali se estabelece um vínculo entre a criança, entre o jovem, com uma instituição que ele frequenta. Então, desta forma, nós vamos fortalecendo também a tarefa e o dirigente, cada vez mais também, através do diálogo com a equipe dos coordenadores, com a equipe dos evangelizadores, vai trabalhando no sentido de melhorar a qualidade e o desenvolvimento da tarefa de evangelização na instituição espírita. Excelente, obrigado, Cirne. Miriam, para finalizar a sua contribuição a esse respeito, do fortalecimento por parte dos dirigentes da atividade da evangelização infanto-juvenil. Perfeito. E a nossa Sandrinha e o nosso Cirne puderam expor de uma forma muito bela e sintetizando esse olhar amoroso dos benfeitores espirituais junto à tarefa. E o que muitos espíritos nos alertam é que as crianças, os jovens, eles já reencarnam esperançosos de que receberão a orientação certa no tempo oportuno para que tenham uma reencarnação exitosa. Então, o reencarnar é um ato de coragem e de confiança de que haverá uma rede de apoio e de suporte na orientação desses espíritos para que possam escolher os melhores caminhos, adentrar na senda do bem. E esse trabalho, então, precisa estar estruturado, adequadamente estruturado, contando com o apoio dos dirigentes e de toda a equipe do Centro Espírita, considerando que constituímos uma equipe de Jesus em ação, nos dizeres do nosso amado Bezerra de Menezes. Então, nós estamos trabalhando sempre com o propósito de trabalharmos de mãos dadas, unidos e unificados, nesse propósito de fortalecer a continuidade do trabalho. Que nós possamos nos conscientizar da grandiosidade da tarefa da evangelização, compreendendo que ela se encontra incluída aos objetivos institucionais, fortalecer esse trabalho integrado entre as áreas, entre as atividades do Centro Espírita, para fortalecer esse apoio mútuo, porque nós trabalhamos e atuamos de forma integrada, as ações elas se intercambiam, há áreas de interseção entre as atividades e que nos favorece um intercâmbio. Então, essa abertura à conscientização e a uma ação de apoio, fortalecendo formação continuada dos trabalhadores, dos evangelizadores, permitindo o compartilhamento das experiências nas diferentes instâncias, acolhendo as famílias, as crianças, os jovens, para que todos possam realmente se sentir em casa. A nossa casa, o nosso Centro Espírita, esse ponto de luz que vem nos acolher, nos favorecer, o acolhimento, o calorzinho do afeto, dos vínculos, que vem nos iluminar pelos conhecimentos doutrinários e que as nossas crianças e os nossos jovens vão se sentir fortalecidos para uma jornada reencarnatória segura a partir dos referenciais que estão ali sendo não apenas verbalizados, mas vivenciados em família, pela família espírita. É esse o convite que a espiritualidade nos faz, sabe, Tiago? Porque a espiritualidade oferece a essa tarefa, a todas naturalmente, e a tarefa da evangelização em especial, esse olhar amoroso, reconhecendo que é um investimento necessário para a regeneração dos corações, desde a tenridade, valorizando essas gerações novas que estão reencarnando, para que possa colaborar com a regeneração da Terra. Excelente. Agradeço a Miriam pela participação, ao Cirne, a Sandra pela disponibilidade, por esse excelente bate-papo e agradeço a você que está nos acompanhando até agora. Lembre-se de escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou de acessar febnet.me/OCE
para fazer download gratuito de Orientação ao Centro Espírita e de outros materiais e documentos úteis que nós fizemos referência ao longo desse programa. Continue acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente aqui na tela da FEB TV. No episódio da próxima semana, a área da mediunidade será a protagonista. Nos vemos por aqui. Até lá!